Fala, meus amigos corintianos, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desta segunda-feira. Além disso, a repercussão aí com os comentaristas analisando sobre essa derrota do Corinthians em cima do Sport lá em Recife. Derrota ruim, pegou mal, principalmente para Dorival Júnior, que teve uma semana de treinos aí e aparentemente o time não mostrou nada de positivo dentro de campo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Sobre o Corinthians, com o meu parceiro Plácido Berce, ele está posicionado na porta do CT Joaquim Grava para repercutir essa derrota, né? Primeira vez que o Sport vence em casa na Ilha do Retiro nesse Brasileirão contra o Corinthians. Mas não tem sido só contra... O jogo de ontem não foi um ponto fora da curva, né? Contra as equipes do Z4, melhor dizendo, o Corinthians tem sofrido demais, né, meu velho? Boa tarde. Grande Vinícius Bueno, meu querido Vinão. Um abraço para você, para quem está assistindo a gente no Taon. Pois é, o Corinthians tem 33% de aproveitamento contra times do Z4 nesse Campeonato Brasileiro. Só conquistou 5 de 15 pontos possíveis. O Sport não vencia na Ilha do Retiro havia 6 meses, segunda vitória do time pernambucano no Campeonato Brasileiro. Então, claro que foi um resultado muito ruim para o Corinthians, né? O time está na meiuca ali, no meio da tabela, na 10ª colocação com 29 pontos. E aí, exatamente no meio, a 7 pontos da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem e a 7 pontos da zona do rebaixamento. Depois da partida, o Dorival Júnior disse que não foi uma grande atuação tecnicamente da equipe, mas destacou a entrega e a luta dos jogadores. Bom, agora pela segunda semana seguida, o Dorival Júnior tem a semana livre para treinar. O próximo jogo do Corinthians é só no domingo que vem contra o Flamengo, líder do campeonato, jogo em Itaquera. Curiosamente, o Dorival Júnior chegou ao Corinthians no dia 28 de abril, um dia depois da derrota por 4-0 contra o Flamengo no primeiro turno. E agora enfrenta o Flamengo já com o trabalho em andamento, né? Já um pouco com o time com a cara do Dorival. E para essa partida ele vai ter de volta o Guinegão, que cumpriu suspensão contra o Sport, e pode ter de volta o Memphis Depay, que está se recuperando de um edema na coxa direita. E ontem os dois treinaram aqui no CT Joaquim Grava, não viajaram com o restante do elenco lá para Recife. E aí o Memphis Depay postou uma foto nas redes sociais dele, ao lado do Guinegão e do Bahia, jovem volante que também está com um probleminha no tornozelo esquerdo, também não está à disposição. Os três estavam no gramado e aí o Memphis Depay brincou na legenda colocando "Domingo com meus jovens". E aí o Guinegão até repostou essa foto e colocou "My brother", ou seja, mostrando que está com uma boa relação ali com a estrela Memphis Depay, viu, Vinícius? Quando que o Guinegão imaginou que seria parceiro, brother, né, do Memphis Depay? Que loucura. Ó, o Plácido Berce é meu parceiro de longa data, de faculdade. Hoje ele estará lá na PUC Campinas, que foi onde a gente se formou. A gente chama então o Vladimir Bianchini porque é no próximo domingo, quando o Corinthians vai receber então o Flamengo, mas carrega então um resultado inédito no campeonato, né? Porque foi a primeira vitória do Sport jogando na Ilha do Retiro na competição e o Corinthians fica ali naquele meio de tabela. Será que vai ser isso até o final do ano agora, Vlad? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. É tudo que o torcedor do Corinthians não quer. Deseja que o Timão brigue pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas com o técnico Dorival Júnior, isso não está acontecendo neste momento. Se na Copa do Brasil a equipe vem praticamente perfeita, no Campeonato Brasileiro o desempenho é de apenas 40% do aproveitamento dos pontos. O ataque, que sempre foi uma das grandes forças do Corinthians, tem uma média com o Dorival de apenas 1 gol por partida. E o pior problema de todos é a questão do desempenho contra as equipes na zona de rebaixamento. O Corinthians não venceu nenhum time na zona de rebaixamento com o Dorival. Perdeu para o Sport e para o Juventude e empatou com o Fortaleza e o Vitória. E agora vamos ouvir os técnicos Daniel Paulista do Sport e também Dorival Júnior a respeito desse jogo Sport e Corinthians. Numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou, enfrentamos
um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. O Corinthians, que vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, deve ter à disposição a volta do atacante Guinegão, um dos destaques do time nas últimas rodadas, principalmente na Copa do Brasil. Ele estava suspenso contra o Sport. Também vive a expectativa do retorno do Memphis Depay, que se recupera de uma lesão e deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida. O elenco do Timão, que folga nesta segunda-feira, se reapresenta na terça-feira. Vai ter uma semana inteira de preparação para esse duelo importantíssimo contra o Flamengo. Volto com você, Bruno. É sempre um jogo quente. Obrigado, viu, Vlad? Então é isso, tentando recuperar o Memphis. E esse meio de tabela pro Corinthians. Vai ser só isso, Mari? Assim, é suficiente pro Corinthians ficar pensando só em Copa do Brasil? É o que se normalizou, né? Na instituição Corinthians há algumas temporadas. O ano passado, inclusive, pensando em rebaixamento, né? Você precisou de uma arrancada histórica, inédita, espetacular, porque até então era isso. Nessa temporada um pouco mais confortável, porque o rebaixamento ali não tá tão próximo ou não é tão real pro Corinthians, né? A realidade. Tem Copa do Brasil lá na frente, só final do ano. Mas é muito do que a gente tem falado, assim, o elenco do Corinthians, quando ele vai perdendo as suas peças, as suas referências, ele sofre. O jogo de ontem, falando de comportamento, para mim foi muito parecido com aquele jogo contra o Ceará, que o Corinthians vence com o gol do Thales Magno fora de casa. Ali interrompe uma sequência de, acho que eram 5 partidas que o Corinthians não vencia. Logo depois vem o clássico contra o São Paulo, daquela polêmica que o Memphis sai no intervalo. Mas uma equipe que, demora demais para entrar no jogo. Ontem precisou do Breno Bidon, que foi acontecer só mais para frente. 2 gols do Ceará, do Sport, que foram anulados. Então, assim, animicamente, ontem, o jogo do Corinthians, ele não aconteceu. Assim, o time finalizou mais que o Sport, que é o lanterna, que não tinha vencido dentro de casa. Então, acho que passou-se a normalizar essas coisas, sabe? Meio de tabela, finalizou mais do que o Sport. O Sport é o último colocado do campeonato, não tinha vencido dentro de casa. Se você não finalizar mais do que esse tipo de adversário, peraí, né? Então, acho que valorizar esse comportamento, o Dorival tá no direito dele, mas não foi um jogo legal, não. Porque agora, a 24ª rodada, ninguém acho que vai cobrar que o Corinthians, nesse momento, claro, dispute com o Flamengo, com o Cruzeiro e com o Palmeiras o título. Mas você tem que estar nessa briga com o Botafogo, com o Bahia, com essas equipes que estão ali, com o próprio Mirassol. Só vergonha na pré-Libertadores. Vai querer uma pré-Libertadores de novo, ano que vem? Ou a Sula. Ou depender dessa vaga direta da Copa do Brasil, Jailson. Eu acho que a briga do Corinthians pro resto da temporada vai ser, assim, se afastar. Ainda ali... eu acho que é se preocupar ali, se afastar primeiro da parte de baixo. Garantir a pontuação, né? Garante a pontuação e depois começa a sonhar. Assim, é difícil pegar um G4, né? É difícil. G4 é assim, quem tira o Mirassol? Difícil demais. Então, pegar uma pré-Libertadores, né, no atual cenário, que a gente está em na 10ª colocação, e não está jogando um futebol formidável, né? O Corinthians está conseguindo vencer os seus jogos, mas não está jogando um futebol exuberante. Então, conseguir uma vaga na pré-Libertadores, para mim, já seria um baita objetivo. Além, óbvio, né, de ver o que vai acontecer lá em dezembro na Copa do Brasil. Mas, assim, não tem como cobrar que o Corinthians vai brigar por vaga na Libertadores. Só se eventualmente baixarem, rolarem 2 vagas, do tipo Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo ou Palmeiras ali. Aí viraria um G8, né? Mas mesmo assim. Bom, o São Paulo... Naldão, que coisa, hein? Não, eu vou falar uma coisa pra você, menina Renata. Eu tô aqui tranquilo pra falar o que eu vou falar agora. Eita. Vai. O Corinthians foi amassado pela força de vontade do Sport. Aquele Mateuzinho, quando ele faz o gol, dá uma olhada quando ele faz o gol. Ele põe todo mundo pra dormir, ó. E ninguém. E o Maicon vem acompanhando ele. E quase toma mais um gol no finalzinho. Eu ia falar o segundo, mas tomou 3. No finalzinho, que o Ramalho vem lá de trás acompanhando o atacante. Se não é o Hugo fazer a defesa no final, eram 2-0, que eram pra ser 5. A vergonha que vocês passaram ontem foi uma vergonha. E o Dorival vem na coletiva. Dorival, você tá de brincadeira, Dorival. Falar que o time jogou. O time não jogou. O time entrou com um salto alto desse tamanho, ó.
Desse tamanho vocês entraram, com salto alto desse tamanho, vocês entraram em campo ontem. Agora o Mateuzinho parecia o Carlos Alberto, parecia o Cafu. Eu sou o Cafu hoje. Vocês estão de brincadeira. Esse Ramalho tá fazendo aula com o Torres. Vocês estão brincando com o Corinthians, irmão. Vocês estão jogando só jogo grande. Todo jogo é jogo grande pro Corinthians. Vocês viram aí o amasso que vocês tomaram. Agora o Bidonzinho parece ele parece o Beckham. Ele pega a bola, aí ele olha, aí ele vai pra bater no goleiro, ele rebola, e toca e bate. Nem fale bola na trave. Eu vou chutar. Vai pra fazer o gol, irmão. Vocês têm que ter vontade. O Corinthians tem que ter vontade, vergonha na cara que vocês têm que ter aí. Essa defesa do Corinthians aí só se sobe o grandão lá. Gustavo Henrique. O Gustavo. É o único que chega o rei. Vocês tomaram um vareio do Sport que tá lá embaixo. Vocês tomaram um vareio. O Cicinho avisou na sexta-feira, falou que o Sport venceria a partida. Quem falou? Cicinho? O Cicinho vai para o inferno e tal também. Ô, louco, por que você não avisou que era para chegar o Porque o Corinthians tá concentrado para Libertadores. O Corinthians me faz perder a cabeça. Vai jogar Libertadores. Que isso? Hoje ninguém pode zoar ninguém aqui. Eu vou falar pra você. O campeonato do Corinthians é o Palmeiras. Mas lógico deixa que o Palmeiras aí, que não joga mais bola. Vocês vão jogar bola só em dezembro agora. Só vai jogar em dezembro agora na Copa do Brasil agora. Não abre o olho não pra ver. Pensar. Bom, eu acho que nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. Nada surpreendeu. O Sport vinha jogando muito bem as últimas partidas. E às vezes ninguém reconhece isso. Pega a tabela de classificação, o Sport é a última equipe colocada, tudo bem. Só que o que vinha jogando, o que vinha fazendo por merecer, o Sport talvez estivesse com uma pontuação bem diferente da que está nesse momento, se os resultados acontecessem um pouquinho antes. Eu acho que o Corinthians foi valente, foi para cima, buscou o resultado. Não foi uma jornada tecnicamente brilhante da nossa equipe, mas não deixamos de lutar, de termos entrega, buscando o resultado. Vessa, você não gostou, né? Falou que foi vergonhoso. Ai, tô até mexendo os ossos aqui. Deixa eu dar umas entupidas. Vai. Infiltração do elemento. Um pouco também a flanela, pode pegar forte. Tô até flanela pra lá. Mexendo os ossos aqui. Longe. Eu achei, de verdade, o cenário... O Sport não ganhava na sua casa, apesar do apoio do seu torcedor, desde março. Nós estamos quase em outubro. Então, desde março não ganhava em casa. Então, o Corinthians conseguiu essa proeza. Então, para mim, uma derrota vergonhosa mesmo. O Corinthians não conseguir, ao menos, pontuar lá em Recife diante de um cenário de um time que tinha 11 pontos no campeonato só e fazia uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Um Corinthians que competiu menos do que o adversário, que lutou menos, que correu menos, que bateu menos também. O Sport jogou sabendo que era pior tecnicamente e ele optou pela competição. Então, quando você tem um time que você vai enfrentar, que vai competir pra caramba, vai marcar, vai bater, vai parar jogo, você no mínimo compete igual. Aí daqui a pouco a sua técnica de alguma maneira vai sobressair. Mas se você não competir, e ó que eu tô falando isso, porque o Corinthians já teve times piores do que muitos e muitos adversários ao longo da sua história e competia e dava jogo e ganhou jogos e ganhou títulos sendo pior, porque ele competia, ele disputava cada bola. Então, mais do que os gols perdidos, que teve uma outra chance que perdeu realmente gols que davam para ter sido feitos e tal, mais do que qualquer tipo de desfalque, o Corinthians também tinha os seus. Eu acho que se o Corinthians minimamente entrasse com espírito de competição, ele teria no mínimo empatado e eu acho até que teria vencido. Porque assim que o Vasco foi lá e ganhou, outros foram lá e não perderam, como São Paulo, tomou 2-0 e foi buscar o empate, o Santos tomou 2-0 e foi buscar o empate, porque demonstraram no mínimo espírito de luta e competição, porque esse time do Sport ele é bastante limitado e quando você no mínimo compete como ele, você vai conseguir, o mínimo que você faz é não perder desse time do Sport. Então o Corinthians
tinha a possibilidade de ir a 32 pontos, ficar em 8º, mirar o G6, porque tem uma montanha grande para subir no final de semana que vem, no domingo, que é o Flamengo. Então o Corinthians sai do lanterna ao líder do campeonato em 7 dias. Não precisa nem dizer qual que era a montanha mais fácil dele subir. Ele preferiu, então, não subir a montanha mais fácil e vai ter que tentar fazer isso no final de semana, com alguns jogadores que devem retornar e tudo mais, mas de qualquer maneira, seja qual for o time que entrasse em campo ontem, para mim, deveria, no mínimo, ter trazido um ponto para São Paulo. Era o mínimo que o Corinthians deveria ter feito e, para mim, eu considero uma derrota vergonhosa por isso. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro e um breve comentário. O Corinthians está na 10ª colocação do campeonato, 24 jogos, 29 pontos. A primeira equipe que está no G6 do campeonato é o Bahia, em 22 jogos, somou 37 pontos. Lado negativo, o Corinthians está com 2 jogos a mais. Ou seja, para o time ainda pensar num G6 ainda nesse Campeonato Brasileiro, precisa engatar uma sequência de vitórias de 4 ou 5 para dar um pulo e ficar ali próximo dessas outras equipes e torcer para elas também não pontuarem muito. Ou seja, a situação do Corinthians para buscar um G6 no Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais difícil. E aí com certeza vai apostar todas as suas fichas nas semifinais da Copa do Brasil, tentar passar do Cruzeiro e tentar chegar à final da competição e ser campeão da Copa do Brasil. Derrota muito ruim, desempenho péssimo, semana toda livre de treinamento. Tudo bem que está com desfalque de Rodrigo Garro, desfalque do Memphis Depay, mas mesmo assim a atuação muito abaixo. Perder por uma equipe que só tem 2... Essa foi a segunda vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. Só venceram o Grêmio e agora venceram o Corinthians. Para eles é interessante que vai tentar ainda sonhar em sair da zona de rebaixamento. Para o Corinthians, situação muito ruim. Mas enfim, mais uma semana de treinos do Corinthians. Só vai jogar no próximo final de semana contra a equipe do Flamengo. Vamos ver se Dorival consegue fazer esse time evoluir. Até porque vai receber o Flamengo na Neoquímica Arena no próximo final de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar seu comentário aí. E até o próximo vídeo. Valeu, Timão.